Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito abençoado. E no programa de hoje nós vamos falar da evolução da soja no Brasil, que hoje é um importante carro-chefe da economia do nosso país. Vou dar um giro pelo crescimento da quantidade de nematóides em solos agricultáveis do Brasil. Vamos comentar do crescimento da quantidade desses nematóides em solos. Vamos falar do setor produtivo do tomate, setor esse em crescimento. E eu vou conversar com Matheus Pereira, analista da Pátria Agronegócios, e vamos dar um giro pelo mercado de grãos. E vamos falar da exportação de carne bovina. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre a evolução da soja aqui no nosso país, que hoje é um importante carro-chefe da economia brasileira. A soja Brasil se transformou em uma potência mundial. A resiliência do produtor, a tecnologia chegando ao campo cada vez mais rapidamente, novas variedades resistentes e as condições climáticas favoráveis são os principais fatores que trouxeram o atual protagonismo à commodity. Juntos, esses ingredientes fizeram com que a produção da oleaginosa saltasse 557% nos últimos 30 anos, conforme a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Isso porque na safra 1992-1993, o Brasil produziu 23 milhões de toneladas do grão. Já em 2022-2023, a Conab projeta 151 milhões de toneladas, um recorde histórico absoluto. E nesse intervalo, o aumento da área saltou 306%, indo de 10,7 milhões de hectares para os atuais 43,5 milhões de hectares. Quanto à produtividade média de todo o país, o aumento também foi expressivo, 2.150 quilos por hectare, ou 35,8 sacas, para 3.479 quilos por hectare, 57,9 sacas, estimados para esta temporada, ou seja, 61% de incremento. Há 30 anos, 12 estados brasileiros, mais o Distrito Federal, produziam soja. Hoje, são 21 unidades da federação, mais o Distrito Federal. E quando a gente pulveriza esse número, é possível notar que 2.468 municípios brasileiros cultivam o grão atualmente. Assim, nota-se que os elos da cultura são parte do orçamento de 44% das prefeituras brasileiras, de acordo com dados da safra 21-22 do IBGE. E agora vamos dar um giro pelo crescimento da quantidade de nematóides em solos agricultáveis aqui do nosso Brasil. E essa quantidade de nematóides, ela tem crescido basicamente em todo o país. Lá no Mato Grosso, por exemplo, a ocorrência tem sido monitorada por ser de grande preocupação para o futuro do setor produtivo e por ser de difícil controle, já que em alguns casos são assintomáticos e por causar reduções consideráveis na produção. O assunto tem sido recorrente nos estudos de pesquisadores do agro. Os nematóides são patógenos que ficam no solo e que muitas vezes são confundidos com outras doenças ou como um problema de compactação e fertilidade, e por isso acabam sendo negligenciados por alguns produtores que tomam decisões tardias quanto ao manejo. A pesquisadora da Universidade Estadual de Maringá e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Nematologia, Cláudia Arieira, ela explica que para recuperar a saúde do solo é preciso ter um volume de sistema radicular que suporte o ataque desses patógenos e nós temos que fazer com que a soja suporte conviver
com o nematóide. E por isso o sistema de rotação de cultura é muito importante. A rotação de culturas entra com duas opções distintas. A de cultivar uma planta que é redutora de nematóides, com o objetivo de reduzir a população, ou uma planta para melhorar o sistema que é protegida contra o patógeno. E agora vamos falar do mercado externo da carne bovina. O Ministério das Relações Exteriores informou que a Rússia pôs fim ao embargo à carne bovina produzida lá no Pará. As restrições haviam sido impostas em 1º de março após um caso atípico e isolado de encefalopatia espongiforme bovina, que é conhecida como mal da vaca louca lá no Pará. Segundo o comunicado da pasta, diferentemente da forma clássica da enfermidade, a forma atípica é de ocorrência natural e espontânea no rebanho bovino. Não representa risco à saúde pública e tampouco justifica restrições à importação, conforme diretrizes da Organização Mundial de Saúde Animal. Até hoje, o Brasil não registrou casos clássicos de vaca louca e, ainda assim, em função do caso, a Rússia suspendeu a importação de carne bovina de animais com mais de 30 meses de idade provenientes do Pará. A ingestão de carne e de subprodutos dos animais contaminados com os príons provoca nos seres humanos a encefalopatia espongiforme transmissível. No fim dos anos 1990, houve um surto de casos do mal da vaca louca em humanos na Grã-Bretanha, que provocou a suspensão do consumo de carne bovina no país por vários meses. Em 2022, as exportações de carne bovina para a Rússia somaram cerca de 165 milhões de dólares, o equivalente a 24 mil toneladas do produto. Já as Filipinas são o 6º destino das exportações de carne bovina do Brasil, chegando a 275 milhões no ano passado, 61 mil toneladas. E agora vamos falar do setor produtivo do tomate. Setor esse em franco crescimento. O tomate de mesa é uma das culturas que mais movimentam o agronegócio no Brasil. E aqui no nosso país está entre os 10 maiores produtores do mundo, com uma produção média de 4 mil toneladas por ano. O estado de Goiás destaca como o maior produtor em escala industrial, mas para isso, além de possuir grandes áreas de cultivo, o uso de tecnologias tem sido fundamental para a colheita de bons resultados. Portanto, é evidente que o uso dos equipamentos certos faz toda a diferença na cadeia de produção, porque, além de agilizar as etapas do plantio, evitam perdas. Afinal, o tomate é um produto sensível e exige muito cuidado no manejo. A preocupação com as possíveis perdas na colheita coloca no campo as conhecidas colhedoras e, quanto mais modernas, mais eficiência. As colhedoras mais utilizadas atualmente, elas são equipadas com sistema de trilha que faz todo o trabalho de destaque de ramas dos frutos. O mecanismo funciona através de vibração forçada, que preserva a integridade dos frutos. Porém, estão em atividade tecnologias ainda mais eficientes. Algumas máquinas são poderosas quando o assunto é evitar perdas. Lá na China, por exemplo, desde 2021, os produtores usam um novo modelo de colhedora que atua por um sistema óptico, que, por meio de resoluções de cores, é capaz de coletar tomates vermelhos, maduros, e remover aqueles que não possuem valor de mercado. A máquina possui capacidade de uma área equivalente ao trabalho de 150 pessoas. E agora vamos comentar da evolução, do crescimento, pesquisa da oleaginosa soja. Os dados, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, um novo recorde nacional que mantém o país na liderança mundial da produção do grão, seguida dos Estados Unidos e da Argentina, está na safra 22-23. E o Brasil deve produzir mais de 150 milhões de toneladas de soja.
Historicamente, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, que agora, no dia 26 de abril, vai completar meio século de existência, vem liderando redes de pesquisa para a geração de soluções sustentáveis para incrementar a produção da soja, reduzir os custos de produção, as emissões de CO2 relacionadas à sua produção e aumentar a renda dos produtores. Todo o esforço em tropicalizar esta cultura permitiu ao Brasil deixar de ser importador do grão na década do agro. E lá se vão 30 anos de pesquisa. Bom, e depois do intervalo, nós vamos falar do setor do milho. Nós voltamos já, é um minutinho só. O trabalho não para, as informações estão sendo apuradas. Sabem para quê? Para o Jornal do Meio Dia desta quinta-feira, você vai ver. Conselheiros tutelares da região oeste de Goiânia reclamam das péssimas condições físicas da sede. Falta acessibilidade para cadeirantes e as instalações elétricas põem em risco quem é atendido no local. Jornal do Meio Dia, você já sabe, 11h45. Vem comigo, Goiânia, vem com o Jornal do Meio Dia Goiás. 985-19-7000. Alô Goiás, quer atuar na área que mais emprega no estado? O agronegócio? Mas é preciso se qualificar. Procure os cursos do Senar com mais de 80 mil vagas ofertadas gratuitamente. Vá até o Sindicato Rural do seu município ou acesse o site sistemafaeg.com.br. Domingo às 9 horas da manhã, você tem encontro marcado aqui na TV Serra Dourada com o maior realizador de sonhos do Brasil, Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. Real Cap, a marca da sorte. Canal TV Agro, apoio Campo Nutrição Animal. Campo é mais que nutrição, é precisão. Planalto Máquinas e Implementos Agrícolas, Revendedor Valtra, Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões, Estância Bahia Leilões a serviço da pecuária brasileira. E Nutroeste Nutrição Animal. Nutroeste é tecnologia de resultados. A Xerife Top Jeans oficial chegou no Plaza Toro Shopping. 4 blusinhas t-shirts, R$ 89,99. 3 polos carenagem, R$ 99,99. Comprou o kit mais R$ 15, leva uma camiseta. Xerife Top Jeans oficial no Plaza Toro Shopping. Eu achava que já tinha encontrado minha crush. Mas sabe quando você conhece alguém que te faz sentir diferente? Eu não sei como explicar. Ela é divertida, estilosa, popular e curte esportes como eu. Mas as nossas famílias têm uma briga antiga, que eu nunca entendi o porquê. Dia 8 de maio, 15 para as 9 da noite. Estreia A Infância de Romeu e Julieta. Agronegócio. Oferecimento no campo ou na cidade. Safra Irrigação 3928-4020. Moinho Fino. Sabor você escolhe. Pureza você exige. Há 43 anos. Puríssimo. Senar Goiás. A maior escola da terra. Mega Telecom. Soluções em TI e Telecom para sua empresa. Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre água. Precisando de água na sua propriedade, a Europoços Artesianos ela tem a solução. A Europoços ela é especializada em perfurações de poços artesianos, tem uma equipe de profissionais altamente qualificada, presta serviços com qualidade e rapidez e faz perfurações em até 24 horas.
equipamentos de última geração e tecnologia. Ela faz perfurações de poços de até 800 metros de profundidade. Atende todo o estado de Goiás. Tire suas dúvidas pelo WhatsApp 62 99620 8858. Ou então fale com meu amigo Junismar. Ele vai dar a melhor assessoria. Europoços Artesianos. Nessa você pode confiar. E agora vamos comentar sobre exportação de carne bovina. De janeiro a março deste ano, as exportações brasileiras de carne bovina in natura somaram 411 mil toneladas, abaixo apenas das vendas registradas no mesmo período do ano passado. E teve aí uma queda de 12% quando os envios foram recordes para o primeiro trimestre. E isso segundo dados da SECEX. Conforme dados do boletim informativo do CPEA, já frente ao primeiro trimestre do ano de 2021, observa-se um forte aumento de quase 20% no volume escoado ao mercado externo. E os próprios pesquisadores do CPEA indicam que a suspensão dos envios de carne bovina à China por um mês evitou que o resultado fosse ainda melhor neste ano. No mercado brasileiro, as vendas externas em bom desempenho também influenciaram a recuperação dos preços do boi gordo, sobretudo na segunda quinzena de março. E no acumulado do último mês, o indicativo CPEA B3, lá no estado de São Paulo, avançou expressivos 10%, fechando a R$ 295,95 no último dia 31. E agora eu vou conversar com Matheus Pereira. O Matheus, ele é analista da Pátria Agronegócios e nós vamos dar um giro pelo mercado de grãos. Matheus Pereira, bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Tá tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Contigo? Tá ótimo. Tá excelente. Excelente. Vamos com fé, né? Que bom. Matheus, mercado de grãos. Nós temos aí o carro-chefe. Nós temos a soja, temos o milho. A soja parece que está querendo botar o pescocinho para fora d'água, mas está difícil. E parece que nós vamos ter aí uma produção boa de milho. Os americanos também estão querendo plantar mais milho. E isso pode reverter o processo. Sobe a soja e cai o milho. Exatamente. A gente vive num ponto aí de inversão de tendências para o mercado de grãos aqui, né? E você acabou de dizer sobre o mercado pecuário, né? O mercado pecuário que já está encontrando uma nova demanda, já está reacelerando a exportação, temos China voltando também aqui para dentro, e agora com o mercado de grãos, né, que favorece, né, a precificação das rações, né? O mercado de bovinocultura de corte, né, o mercado pecuário brasileiro que sofria nos últimos meses aí com a perda, né, agressiva das margens de lucro, agora conseguem ter uma luz no fim do poço, né? Pagando mais barato por grão, pagando mais barato por ração, voltando a ter uma projeção de margem lucrativa. Como você já bem sintetizou, né, Antônio? A gente tem, no atual momento, o mercado da soja encontrando um fundo do poço. Eu não vou dizer que a gente já bateu lá embaixo para voltar a se recuperar, mas está muito próximo da onde o mercado da soja não justifica mais quedas, né? A colheita já está em reta final. E o mercado do milho na via oposta, né? Estamos aí desenhando a maior safra da história do milho brasileiro, agora com o progresso do desenvolvimento da safrinha brasileira, né? E diante desse cenário todo, é bom a gente ficar de orelha em pé e, se possível, tomar uma canja de galinha, sabe por quê? Porque nós estamos com um gargalo muito sério, que é a falta de armazéns. A quantidade de grãos, se acontecer, que parece que tudo está indicando ter uma superprodução de grãos, nós vamos ter uma falta aí de aproximadamente aí de 100 a 110, 120 milhões de toneladas que não tem lugar para guardar. E quando não tem lugar para guardar, o que você tem que fazer? Você não vai fazer um buraco no chão, você vai ter que vender seu produto. E aí é onde mora o perigo, né? Força a venda da oferta, né, Antônio? Tá estranho, não tá? E olha, até muito bom ter tocado nesse ponto, porque a gente viu por que o mercado da soja caiu com essa agressividade neste começo de 2023, né? Que já encerrou já o primeiro trimestre, estamos entrando agora no mês de abril,
O mercado da soja ele simplesmente derreteu os preços por excesso de oferta, incapacidade logística, de escoamento, de armazenagem. Porém, um fato muito importante a ser considerado, Antônio. O mercado da soja entrou em 2023 no processo de colheita com armazéns da safra 2022 praticamente esvaziados. E agora? O milho que vai entrar em colheita daqui 2, 3 meses aqui no país, com esse tanto de soja ainda para ser escoada. Imagino tão mais agressivo que pode ser o problema logístico do milho do que foi na soja. Então você que está nos acompanhando, ninguém tem bola de cristal. Mas se eu tivesse plantado milho, eu provavelmente compraria uma meia dúzia de metros de silo bolsa e guardar para ver o que vai acontecer. Pelo menos por 5, 6 meses eu estou lá com o meu produto e vende aquilo que for necessário para pagar as despesas. O resto você vai ter que guardar. Não tem saída, né? Exato. Existem alternativas financeiras, né? Usando o tal da bolsa, Sim. usando a bolsa financeira. Mas isso já devia ter feito, né? Já devia ter feito. Quem não fez, deveria ter feito. Tem que apagar o fogo agora, né? Quem não se preparou realmente está... Tem que achar... Existem alternativas, elas não são tão fáceis quanto se tivesse, enfim, a gente estivesse discutindo a mesma E olha, falta de falar não foi, né? Não foi. Aqui foi incessante às vezes que a gente esteve por aqui batendo nessa tecla, Antônio. Não, para vocês terem uma ideia, outro dia aí uma pessoa falou assim, Antônio, vocês falam demais em travar boi, travar soja, sabe? Deixa o povão se lascar. Eu falei, não é desse jeito. Tá aí o resultado agora. Quem não travou, a preocupação que está tendo. Quem arrendou a área para soja com 15 sacas por hectare. Olha que situação. Sabe? Então, a gente tem que começar a ser profissionais no nosso setor. Está aí a arroba do boi, o prejuízo que muita gente teve. Agora, confina, não confina, o que vai fazer com o boi que está no pasto aí? Muita gente sem pasto. E esse ponto até da inflação, né? Desse aumento de preço que a gente teve em arrendamento, é algo que a gente pode até ver uma reversão agora. E é necessário, né? Para o mercado realmente, para arrendadores e arrendatários, acordar para que a realidade do mercado ela não é mais a mesma dos últimos 3 anos. Não. Onde as margens estavam boas e agora a gente passa por períodos de margens no grão um pouquinho mais apertadas. E você que está nos acompanhando agora, se tem área arrendada, se você é arrendatário ou arrendador, você vai ter que negociar. Não tem saída. É melhor uma negociação bem feita, mesmo que tenha prejuízo um pouco para um lado e prejuízo do outro lado, porque as coisas não vão voltar malucas como estavam sendo agora num passado muito próximo, onde muita gente bamburrou. Exato. E agora está vendo a coisa vazar pelo meio dos dedos. Mas, Matheus, vamos voltar lá para o milho. Como é que vai, na sua visão, o que você acha que vai acontecer com o mercado do milho agora? Safra boa lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil vai colher muito. O que você acha que pode acontecer e o que você aconselha ao produtor que plantou? Olha, muito bom ponto, Antônio. Nessa semana a gente teve um novo relatório do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o tal do USDA, onde colocou, né, um maior aumento de área para as culturas de milho, a fim de que as culturas do milho estão um pouco mais remuneradoras, mais lucrativas ao produtor norte-americano, né, vendo projeções de custo sobre receita. Teve essa projeção de aumento perceptível de área do milho norte-americano. Aqui no Brasil, a gente está no mês de abril, que é o mês definidor de piso produtivo da safra aqui, safrinha brasileira. A gente está tendo aí chuvas bem distribuídas. O acumulado total de chuvas, Antônio, está um pouco abaixo da média. Quando a gente vê o estado de Goiás, o estado do Mato Grosso, a gente vê o acumulado total, está um pouquinho abaixo da média, porém chuvas bem distribuídas, que tem colocado ali um certo alívio, né, para a saúde vegetal do milho em campo. Ou seja, temos aí uma grande safra de milho se desenvolvendo no país, temos o maior aumento de área para a nova safra norte-americana, que já está em processo de plantio, porém só começa a colheita lá em agosto, setembro deste ano ainda. Então, o mercado agora se desenha para um inchaço da oferta. A gente está enchendo a represa da oferta de soja e de milho do planeta, agora com muito mais frequência do que a gente está escoando, esvaziando essa represa cheia. Então, neste cenário, a gente tem aí o que a gente chama de pressão nos preços, que é o quê? Tendências de quedas nos preços por excesso de oferta. E mais uma vez nós vamos falar. Procure alguém que entenda, trava o seu milho, trava o seu boi, trava a sua soja. Começa já a fazer um planejamento 23, 24.
É o que a gente vem falando, principalmente na pecuária. Nós temos aí N exemplos de quem plantou milho com capim, está dobrando, triplicando a quantidade de animais, está fazendo uma comida muito mais barata, produzindo uma arroba mais barata. Agora, eu não sei o que acontece, parece que a turma ainda não entendeu. Será que nós vamos ser obrigados a chegar no fundo do poço com milho, com soja, com boi, para poder acordar? Aí eu vou te contar, aí você recuperar tudo isso demora muito tempo. Né? E se a gente lembrar também um pouquinho da história, né? Os produtores que estão há mais tempo aí na carreira, 10, 20 anos, isso faz parte de ciclos, né? A gente já teve momentos que a soja, o milho subiu, depois cai com agressividade, sensibiliza financeiramente a atividade. O que a gente está vivendo é o mesmo. Só que assim, vamos se preparar, pessoal, porque infelizmente o mercado agrícola como um todo deixou de ter toda aquela agressividade nas margens de lucro que a gente observou nos últimos anos, infelizmente. Nós temos que observar o seguinte: aumento da população, está aumentando, precisa produzir mais. Aumento da preocupação com o meio ambiente. A cada dia que passa, o pessoal está apertando mais o cinto em relação a produzir com sustentabilidade. Então, nós aqui no Brasil, e aí eu conclamo novamente os senhores senadores, deputados federais, deputado estadual, prefeito, vereador, vamos começar a mostrar o agro de uma forma diferente. O agro já mostrou que é o carro-chefe do país. Vamos facilitar a vida do produtor para produzir mais. Vamos abrir novos mercados. Vamos profissionalizar o nosso pessoal. Eu acho que não tem outra saída, né? E você muito bem sintetizou, viu, Antônio? Hoje o problema não está dentro do Brasil, o problema está fora do Brasil, que impõe regras a serem seguidas dentro do nosso país, que acabam complicando a vida de alguns produtores. Realmente, assim, a gente fazer toda essa frente, né, de incentivar os nossos líderes parlamentares, nossos representantes de classe, em mostrar toda a segurança alimentar que o Brasil pode trazer e abrir esses novos mercados que estão realmente interessados no alimento e não nessa picuinha ambiental que tem se gerado dentro do país, talvez é uma grande saída que a gente possa ter nos próximos anos. Bom, Matheus, eu ainda acredito que nós temos homens aí capazes de dar uma mexida para valer. E vamos parar com esse negócio de trouxe a joia, não trouxe, o outro tem um container cheio de coisa, sabe? Para com isso, isso já era. Isso é coisa de polvinho muito baixo, muito pequeno. Nós temos coisas mais importantes, que é a segurança alimentar brasileira, o emprego brasileiro, a geração de divisas para o nosso país. Condição para isso tem. E, se você tem dúvidas, procure a Pátria Agronegócios, converse com o pessoal, entre no site www.patriaagronegócio, é isso, né? Exato, patria.gr.br. Pronto, entra lá, conversa com o pessoal, peça sugestão, que eles vão te atender muito bem. Matheus, mais uma vez, muito obrigado mesmo, um grande abraço e até a próxima. Um abraço a ti e a todos que nos assistem. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: acredite em si próprio e chegará um dia em que os outros não terão outra escolha senão acreditar em você. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus nos abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes, daqui a pouco às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.